Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes podem escolher qual idioma ouvir selecionando o idioma no botão Interpretação e idioma da apresentação, clicando em Tela de apresentação português no topo. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in Portuguese. To switch, please press the interpretation button on the platform and then select the English language. For English presentation, click on the top to view English presentation screen. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, diretor-geral, Gabriela Vogue, diretora financeira e de Relações com Investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e a Sra. Gabriela farão comentários sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2026. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Obrigado a todos no nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 26. Tivemos um, tivemos um evento importante nesse primeiro trimestre, evento esse caracterizando aí 80% de execução da nossa caldeira de recuperação de Monte Alegre, equipamento importante, sabem vocês, o mais importante de um site desses de cozimento de fibra, frente a um planejado de 76%. Mesmo com toda a dificuldade de fazer isso numa parada geral, todas as ligações que a gente chama dessa nova caldeira foi feita com sucesso, a gente está bastante motivado e com a expectativa de que essa caldeira, inclusive, entre antes tenha o seu startup antes do planejado. Então, evento muito importante. Vocês, obviamente, observaram isso no CAPEX, mas estamos aí lembrando, estamos no último ano de CAPEX, desses transformacionais que a gente tem feito na companhia, nesses grandes ciclos de investimento que nós tivemos nos últimos 9 anos, e esse é o último equipamento, e a boa notícia é que o andamento está acima do planejado, tá? Quanto aos mercados, destacando aqui em celulose, principalmente o fluff, né? Tivemos 30% mais venda na Ásia, na PAC, né? Ásia Pacífica, e também no Brasil. Então, aumento de vendas de fluff nesses dois mercados, bastante significativo para a gente. E logo à frente eu comento um pouco das expectativas. Bom momento para o fluff também em preços, né? Quanto aos papéis, destaque forte aqui, não sei se vocês se recordam, aqueles que quiserem pode recorrer ao último call, eu comentei que a cerveja vinha desempenhando muito bem, tá? A gente falou no último call, já dando referência para o início do ano, que cerveja teria, por meio do produto chamado Carrier, né? Que é um produto específico para isso. Esse mercado vinha desempenhando bem, a gente tinha, desde do final da Covid, a gente sempre relatava que esse produto teve um aumento expressivo de consumo depois de uma queda, e ele volta para números positivos, números que a gente obtinha antes da pandemia,
e praticamente a gente dobrou a venda nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado desse produto específico, né? Também destaque ainda em papéis para Kraftliner, multiplicamos por quase 8 vezes a nossa exportação para a Ásia, tá? Esse mercado ele foi desatendido, vamos colocar assim, à medida que os americanos reduziram a produção e, por consequência, as suas exportações, a Klabin atuando muito bem nesse mercado, referindo principalmente aqui nesse especificamente na China, né, mas também para outros mercados na região. E para papelão do lado, sem dúvida alguma, continua sendo nosso destaque vem assim nos últimos anos e não foi diferente nesse primeiro trimestre, consolidando o ganho de meio ponto de market share em meio a todas as dificuldades, a gente bastante fortalecido em Brasil, com praticamente 70% da nossa carteira de papel ondulado com contratos de 3 a 5 anos, mostrando aí principalmente a nossa resiliência de resultados nesse período, né? Lembro vocês, a gente acompanha bem de perto as 15 mais importantes empresas de papel e celulose do mundo. Vocês estão acompanhando os resultados. Praticamente tivemos, na média, uma queda de 20% no EBITDA dessas empresas que nós acompanhamos trimestre contra trimestre, 26 contra 25. Foi período bastante difícil, mas assim a gente acredita que todas as empresas do setor, não é diferente aqui para nós, a gente enxerga recuperação de preço em praticamente todos os mercados, o que deve, o que deve obviamente, repassar os custos de energia, obviamente, logística, que todos sofreram nesse primeiro trimestre, mas a gente enxerga uma onda de repasses, obviamente, na sua reposição, algumas com mais eficiência, outras com menos eficiência. A Klabin certamente vai buscar repassar esses custos para o segundo trimestre. Isso já começou, já fizemos alguns anúncios, e o nosso compromisso com os acionistas segue firme nessa recomposição, principalmente da nossa equipe. Obrigado, sigo aqui para a Gabriela e, na sequência, volto com os faróis. Obrigada a todos e a todas, e obrigada por acompanhar a nossa teleconferência. Na página 4, apresento o resultado do trimestre, que refletiu a estabilidade operacional de nossas plantas e a continuidade do ramp-up das máquinas de papel. O volume de vendas trimestral atingiu 1.016.000 toneladas, 12% superior ao primeiro TRI de 25, com crescimento em todos os negócios. A receita líquida no trimestre alcançou 4,9 bilhões de reais, aumento de 2% na comparação anual, favorecido principalmente por maiores volumes e maior preço de papelão ondulado, que mais do que compensaram o efeito da valorização do real frente ao dólar. Nesse contexto, o EBITDA no trimestre foi de 1,7 bilhão de reais, com margem de 34%, refletindo a apreciação do câmbio de 59 centavos no período e a parada geral de manutenção de Monte Alegre nos custos da companhia. Avançando para a página 5, o custo caixa total por tonelada no primeiro trimestre de 26, incluindo os efeitos da parada geral, foi de R$ 3.342, estável em relação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho é reflexo da redução em custos variáveis e D&A na comparação anual, compensado por maior custo de fibras, além do efeito da parada geral de manutenção programada no trimestre, já mencionado. Indo para o slide 6, a Klabin encerrou o primeiro trimestre de 26 com dívida líquida de 24 bilhões de reais e alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares de 3,3 vezes, uma redução de 0,6 vezes na comparação com o primeiro TRI e estável em relação ao trimestre anterior. A companhia segue focada em sua trajetória decrescente de alavancagem de forma disciplinada, confirmando a execução consistente de sua estratégia e o fortalecimento da estrutura de capital. Avançando para a próxima página,
a liquidez segue robusta, encerrando dezembro em 11,5 bilhões de reais. Essa liquidez é composta por 8,9 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacada. O prazo médio de vencimento da dívida ao final do trimestre era de 85 meses e o custo médio em dólares de 5,1% ao ano, uma redução de 0,6 pontos percentuais em relação a março de 25, como reflexo das iniciativas de gestão do endividamento realizada ao longo dos últimos meses. Indo para a página 8, trazemos o fluxo de caixa livre da companhia. Nos últimos 12 meses, apresentamos geração de fluxo de caixa livre ajustado de 1,1 bilhão de reais, enquanto que no primeiro trimestre, o fluxo de caixa livre ajustado foi negativo em 102 milhões de reais, dada a calendarização de pagamentos e os investimentos com a modernização da caldeira de Monte Alegre no período. Passando para o slide 9, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram 1 bilhão 181 milhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 5,2%. Destaco também a declaração antecipada de dividendos aprovada em 25, tendo em vista as regras de transição previstas na legislação. O pagamento da segunda parcela de proventos, no valor de 278 milhões, será realizado em 20 de maio de 26. Por fim, ressalto que a Klabin segue atuando com disciplina na execução de sua estratégia comercial, garantindo a consistência de seus resultados ao longo dos ciclos. Agora devolvo a palavra ao Cristiano, que irá apresentar as tendências dos negócios. Muito bom, rapidamente, então, para a gente poder partir para o bate-papo com vocês, mas destaque, obviamente, no nosso termômetro do mercado aqui, lembrando a última coluna, é a nossa expectativa de recuperação de preços ou não para o trimestre subsequente a esse call, o qual a gente está passando agora, né? Destaque para a fibra curta, a gente já enxerga o preço médio do 2T acima do 1T, então destaque aí, estão bastante confiante. No fluff também, bastante confiante na recuperação de preço que já vem acontecendo, e no próprio kraftliner também inicia aí o seu processo de recuperação. A gente também tem acompanhado anúncios mundo afora do containerboard, né? Então, esses são os principais destaques desse nosso termômetro para o segundo trimestre. Ok? Podemos seguir para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, e obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é em papel cartão. Cristiano, a gente viu nesse resultado, né, que vendas no mercado interno, né, foram boas. Quando a gente olha ali preço médio, no que a gente consegue ver, não foi muito forte. Então, se você puder comentar aqui um pouco. E assim, quando a gente olha o seu termômetro, você mostra aí um avanço, né, de volume de vendas. Eu entendo que, né, deveria ter um impacto da parada de Monte Alegre, né, um impacto positivo aí de volume para frente, mas se puder comentar um pouco mais como que a empresa está orbitando nesse mix de cartões, kraftliner, se tem alguma atualização sobre o nível de volume de cartões que a empresa tem potencial aí para entregar nesse ano, e como que estão as condições gerais de mercado, que esse foi o mercado que se provou um pouco mais desafiador. Queria pegar um pouco de cor aqui de como que vocês estão vendo as principais tendências. Daí minha segunda pergunta é em custos. Esse ponto de custo acaba sendo um dos pontos sempre bastante discutidos aí com investidores, e recentemente, né, a gente teve todos esses impactos do conflito do Oriente Médio, né, e Klabin aqui não é uma exceção, também imagino que vai ter algum impacto. Então, se vocês puderem comentar um pouco mais como que vocês estão vendo impacto em
custo, qual que é a capacidade? Eu sei que em determinados produtos, né, de papéis e embalagens vocês têm alguns contratos em preço, né? Eu não sei a capacidade da empresa de conseguir repassar esses aumentos de custo. Pode ser interessante discutir um pouco aqui também. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos começar com o Soares. A Gabi também entra aqui na sequência lá de custos e eu complemento se tiver alguma necessidade. Bom dia, Rafael. Obrigado pela sua pergunta. Em relação a preço de cartão, obviamente, pelo aspecto cambial, a gente vê os preços estáveis, né? A gente não, no mercado interno, nós conseguimos uma estabilidade de preço. O preço internacional, boa parte dos nossos preços são contratados, né? Portanto, em dólares a gente não pode fazer nada, né? Alguns contratos a gente poderá reajustar no segundo semestre, mas a grande maioria está contratado para o ano, né? Então, daí você vê os preços de cartão flat, né? Agora, olhando para o mercado interno, a gente anunciou um ajuste de preço agora para o segundo semestre. É um processo lento. Obviamente, a gente vai trabalhar para chegar próximo do anúncio, é 6,6%. Os clientes estão sendo comunicados e vamos começar essa batalha, né? A gente sabe que não é simples, é um processo negociado caso a caso, cliente a cliente, mas o fato é que a gente está nesse processo de recuperação de preço no mercado interno, repassando os custos, observando que o último aumento de preço que nós fizemos de papel cartão no mercado interno foi em maio de 2024. Portanto, nós temos aí um IPCA acumulado que deve ser agora negociado com os clientes. Obrigado, Soares. Gabi? Bom dia, Rafael. Então, respondendo a sua pergunta com relação aos custos, né, todos esses impactos que certamente a guerra trazem não só para nós, mas para todas as empresas no mundo todo, o que a gente avalia aqui para a Klabin, né, o impacto do diesel, principalmente no mercado interno, quando a gente fala principalmente na questão do frete florestal, custo logístico, etc. E óbvio que aqui a gente depende um pouco da política de preços que vai ser adotada pela própria Petrobras, né? E o impacto que isso tem aqui para nós dentro da tarifa rodoviária, né? Que hoje é mais ou menos, na nossa perspectiva aqui, perto de 40%. Com relação ao frete externo, a gente também tem o impacto do preço do petróleo, principalmente porque a gente tem um volume grande aí sendo exportado via containers. Acho que vale reforçar aqui que, numa perspectiva de custos, né, a gente não vê nesse momento nenhum risco de desabastecimento, nem nessa questão dos principais insumos aqui da companhia, e a gente vem trabalhando já desde o começo do ano em renegociações com fornecedores, enfim, para poder, de alguma forma, minimizar esses impactos, e algumas negociações já foram feitas, inclusive, aí antes do começo da guerra, de forma que, pelo menos em algum aspecto, a gente consegue manter o número que a gente tinha previsto aí dentro do nosso guidance, né? E aí, alternativas de mitigação desse custo, ela vem por algumas iniciativas internas na companhia, de buscar redução de custo variável e D&A, que inclusive já se refletiram nesse nosso resultado aqui do primeiro TRI, e a gente tem sempre também a prerrogativa de repassar, de alguma forma, esse custo aí nos preços, né, como o Cristiano comentou aqui no começo da apresentação. Acho que a boa notícia, então, só em cima do que a Gabi falou e um pouco do que o Soares comentou, mas, primeiro, Gabi, essa questão dos custos, 40% da tarifa, então, é diesel, sabemos que a política da Petrobras não é do repasse imediato, então, também aí temos que acompanhar, né, como será a política de preços de diesel da Petrobras nesse ano de eleição, né, com forte impacto na inflação, talvez isso não seja repassado integralmente, tá? Isso é só uma observação, mas obviamente a gente está atento a isso, tá? Aos contratos e repasses de preço, a Klabin, eu vou trazer só uma referência com a entrada do Figueira, né? A gente completou, nós entramos em meados aí de 24, operamos 25 inteiro, né? A gente tanto aumentou a nossa carteira de clientes, como aumentamos bastante o volume de clientes o volume de papelão do lado para os clientes que já operavam com a Klabin.
fizemos contratos, ganhamos market share, como eu citei, não só em relação ao Figueira, mas tivemos também um aumento de capacidade no Ceará, né, na unidade de Horizonte. Então, isso tudo se deu a um ambiente bastante difícil, onde outras empresas tinham aumentado capacidade, a Klabin ganha market share, consegue impor sua política de preços, principalmente baseado em nível de serviço, para esses principais, os grandes exportadores do Brasil, estão muito próximos da Klabin, né, o setor alimentício como um todo e principalmente aqui o ramo de proteína, né? Então, sim, a gente repassa na confiança de que o nosso nível de serviço é valorizado pelos nossos clientes, tá? Obrigado. Obrigado, Cristiano. Só como follow-up aqui, então eu estou entendendo que mesmo com essas pressões de custo, vocês ainda acreditam que dá para orbitar custo próximo ao guidance proposto no início do ano, certo? E aí um follow-up em cartões, vocês têm só algum comentário aqui de mercado no sentido de que como que a gente pode pensar esse volume de cartões e esse mix com craft aí para o ano? Obrigado. Obrigado. Quanto ao guidance de custo exato, a gente continua seguro no guidance, tá? Eu vou pedir para o Soares comentar, eu só vou fazer uma introdução aqui em cartões, né? A gente tem a máquina 28, como sabem, ela faz um volume ainda de craft, mas tem sido importante para a gente avaliando as oportunidades do mercado. O Soares vai detalhar isso. Só queria trazer uma novidade que há muito tempo a gente não cita aqui, né? Mas a gente começa a enxergar, tá? Eu sei que a sua pergunta, Rafael, foi sobre cartões, mas é que esbarra, como você sabe, no assunto craft para a gente fazer na máquina 28 e daí a informação importante, tá? A gente começa a enxergar no exercício que a gente faz aqui recorrentemente de planejamento de comercial e produção, o preço do craft atingindo níveis de preço de transferência interna. A gente vem um par de anos praticamente com a transferência interna sendo mais atrativa do que a venda marginal do craft, e essa coisa começa, a venda marginal do craft começa a ultrapassar o preço de transferência, que é uma ótima notícia, faz com que a Klabin se volte a mercado para comprar papéis, lembrando que isso não acontece há pelo menos aí 2 anos, tá? Então, isso a gente considera um fator estrutural importante de recuperação dos mercados. Certo. Rafael, Obrigado. com relação a cartão, né, a demanda, a gente tem visto uma ligeira melhora, né, isso principalmente nos Estados Unidos, que vinha andando bastante de lado em cartão. Europa, pequenos sinais, ainda muito, muito pequenos, e no resto do mundo, e aqui no Brasil principalmente, a gente vê um cenário um pouco melhor. A gente, obviamente, o segundo semestre no Brasil é onde a gente cresce bastante em volume, né? Mas esse ano, ajudado pelo clima e ajudado pelo mercado de cerveja, a gente já começou um primeiro trimestre mais forte do que normalmente ocorre, né? E o segundo, a gente está também vislumbrando uma melhora também na demanda aqui no mercado interno. E a gente não pode esquecer que a gente está rampando no mercado internacional com o cartão LPB, né? A gente tem vários clientes que homologaram o produto ao longo do ano passado. Os volumes ainda não foram tão expressivos. Esse ano, esses volumes para o mercado internacional do cartão LPB, exceto os clientes já tradicionais da companhia, os novos clientes começam agora a rampar volume de forma bem mais expressiva do que foi até então, né? Então, a máquina 28 vai ganhando agora a participação com a medida que esses clientes novos vão entrando na carteira e o volume crescendo. Obrigado, Soares. Obrigado, Rafael. Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Mas, pessoal, obrigado pela oportunidade. Desculpa o barulho aqui no background.
Dois pontos aqui. O primeiro, eu acho que em alavancagem, obviamente, tem algumas condições de mercado que atrapalham um pouco a geração de caixa esse ano, né? Entre custo, FX. Eu acho que o custo vocês deram uma clareza boa para a gente aí, custo, FX, mas de qualquer maneira, quando a gente faz a conta aqui, considerando o pagamento de dividendo aí na casa de 15% do EBITDA, parece que sobra pouco para desalavancagem, né? Então, tentar entender se tem alguma discussão, se eventual, de novo, alguma mudança na política de dividendos ou na política de alavancagem, ou como que tem encaminhado o potencial para novas vendas de ativos, sale and leaseback que vocês fizeram no passado, como que está o capacete para continuar fazendo isso. E o segundo ponto, em celulose, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que tem visto aí o mercado recentemente. Acho que no termômetro de vocês que colocaram como sendo positivo, pensando para o segundo trimestre, porque você tem um carrego aí do primeiro tri, né? Mas obviamente os dois últimos anúncios de preço, pelo menos para a fibra curta na China, foram bem mais afiadores. A Fluff aparece como sendo um destaque positivo do trimestre. Enfim, deixar espaço aí para você, Cristiano, ou Nico, se estiver presente, puder comentar para um pouquinho do mercado de celulose para a gente. Obrigado. Obrigado, Farid. Então, veja, esse momento sobre a alavancagem, Gabi está aqui do meu lado, ela complementa aqui se for o caso. O Nico também aqui vai elaborar sobre celulose, a gente já deu os destaques, ele vai dar maior cor, né? Quanto à alavancagem, a gente precisa enxergar bem o contexto das coisas. Peço licença para uma retrospectiva aqui, né? A companhia veio para um ciclo de investimento muito forte. A companhia modernizou praticamente todas as suas fábricas, né? Principalmente aquelas que têm as máquinas que têm as caldeiras de recuperação e digestores, assim por diante. Então, pátio novo, renovado. O nosso último equipamento, como eu citei aqui no começo, a caldeira de recuperação de Monte Alegre. Para quem conhece esse site, nos últimos 3 anos, praticamente, a gente tirou muita coisa do site. O site está enxuto, está leve, e ainda começa com uma caldeira no final desse ano, né? Um rendimento muito melhor que o atual, trazendo mais aí 40 anos para aquele site, né? Então, nossa conversa é uma conversa sempre de uma modernização do nosso pátio, do nosso parque de máquinas, incrível, talvez um dos mais modernos do mundo hoje, pegando o nosso mix de produtos, né? Olhando os cartões, o craft, a celulose. Eu sempre lembro que até hoje nós temos a única máquina de celulose Fluff desenhada para esse produto, né? Então a gente está bastante satisfeito. Isso tem trazido benefícios de custo e trarão ainda muito mais com o volume, uma vez a companhia tendo atingido todos os seus volumes, principalmente na máquina 28. Vem muita eficiência, muita produtividade na companhia aí pelos importantes anos aí na frente. E aí eu só emendo que os próximos anos, eu disse também já aqui, em outras oportunidades, que nós estamos na última tranche de investimento transformacional, que é essa caldeira de recuperação, né? Então, a previsão de CAPEX da companhia, eu sempre disse aqui para vocês, não temos nenhum estudo transformacional na companhia no momento, não temos, portanto, não tem CAPEX, não tem nenhum tipo de discussão de M&A. Certamente essa pergunta virá, a companhia não tem nenhuma discussão nesse sentido. A companhia está preparada para uma geração de fluxo de caixa livre muito forte a partir de janeiro de 27. A gente ainda fecha esse ano com um desembolso importante na ordem de 700 milhões, que, portanto, vai consumir parte dessa geração de caixa e, obviamente, com efeito na alavancagem, né? Sim, temos um ciclo ruim de preços em vários dos produtos, né? Vocês acompanham isso. No entanto, a gente tanto vê um ciclo de recuperação, claro que o nível de recuperação vai depender dos mercados, mas tanto a gente vê nível de recuperação, então
trazendo assim a minha avaliação da desalavancagem. Nível de recuperação de preço, produtividade da companhia aumentando, equipamentos importantes feitos, nenhuma previsão, o que traz uma desalavancagem, uma geração de fluxo caixa livre e uma desalavancagem muito forte a partir do ano que vem. Então, nenhuma necessidade de nossa política estar em funcionamento com ampla segurança aqui do nosso lado, maturidade de dívida seguro, nenhum risco para mudança no plano da nossa política de dividendos e bastante confiantes na desalavancagem. Inclusive, aqui lembro que tivemos o outlook positivo da agência agora, que entendeu isso. Acho que aos poucos é importante vocês irem olhando o modelo da empresa e aos poucos vocês vão conseguir também compreender o que a agência de risco compreendeu. Nico? Oi, Márcio, bom dia, obrigado pela pergunta. Falando um pouco do mercado de fibra curta, né, nossa visão ela segue construtiva agora para o curto prazo. O suporte para preços, eles vem mais de uma oferta mais disciplinada, com atraso de capacidades, restrições pontuais aí de produção e também o impacto das paradas gerais no primeiro e no segundo TRI, que acabam sustentando um pouco melhor essa dinâmica de preços. Eu já tinha comentado no quarto trimestre do ano passado que a gente também enxerga um aumento no transit time de navios, dado que as companhias marítimas têm reduzido a velocidade dos navios em função de consumo de combustível e também de emissão de CO2, dado que algumas desses navios têm idade avançada, o que acaba alongando a cadeia logística e reduz também a oferta efetiva no curto prazo. Obviamente, a China continua sendo um ponto de atenção, determinando os estoques e demanda marginal, mas como vocês bem sabem, a nossa exposição à China é uma exposição pequena. No nosso ponto de vista, o primeiro trimestre a gente teve até inclusive uma venda maior para a China, mas dado oportunidades que apareceram, seja do ponto de vista de preços, seja do ponto de vista de custos logísticos, mas a gente acompanha a China, obviamente, bem de perto, sabendo que os nossos mercados principais são os mercados maduros, tanto de Europa, Estados Unidos e, obviamente, a nossa posição relevante no Brasil. Na fibra longa, o cenário segue de fato mais desafiador, mas também, como vocês sabem, a nossa exportação de fibra longa ela é praticamente inexistente, focada no Brasil, em segmentos nichos que não de papel, de produção de papel. Os estoques seguem elevados, os níveis de preço, obviamente, acabam esbarrando no gap com fibra curta, principalmente na China, mas ainda na Europa a gente enxerga um gap mais relevante, razão pela qual os preços na Europa e nos Estados Unidos têm avançado de forma mais consistente. Então, de forma geral, a gente vê um mercado mais equilibrado para fibra curta, ainda sem um cenário de super ciclo, mas com uma dinâmica mais saudável e sustentável para o setor. Falando mais especificamente do fluff, a gente passou a enxergar uma recuperação desse mercado no início desse ano. Os aumentos de preços vêm sendo efetivados, sem nenhum tipo de resistência, a demanda segue bastante sólida. Obviamente, existem impactos aí referente à oferta. Nós tivemos o fechamento da fábrica de Coza Pines, nos Estados Unidos, que isso trouxe um impacto relevante para o setor, ou para o segmento, e a gente vai ver isso refletido a partir do segundo semestre, e também paradas de manutenção de duas grandes linhas nos Estados Unidos, que acabou restringindo a oferta e fazem com que esse mercado agora passe, como o Cristiano comentou, a enxergar um aumento de preços mais efetivo a partir do segundo trimestre desse ano. Obrigado, Nico. Ótimo, obrigado, Cristiano. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade, por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é para o Nico. Nico, a realização de preços de celulose no trimestre foi um baita destaque positivo, né? Parabéns aí para você e time. E vocês mencionaram no release que a Klabin usou a flexibilidade comercial geográfica para colocar volumes em mercados com condições comerciais melhores, né?
Você pode comentar um pouquinho mais? Acho que a Gabi até falou um pouco por cima no discurso inicial dela sobre as vantagens logísticas, né, estruturais que de repente fazem com que a Klabin consiga acessar esses mercados mais nichados de forma eficiente, aí ter um retorno marginal. E ainda nesse sentido, né, vocês até comentaram, acho, no trimestre passado, que vocês fecharam bem alguns contratos de transporte via container. Assim, o que de repente é uma vantagem competitiva mais estrutural, o que talvez tenha sido uma coisa mais oportunística que vocês aproveitaram bem. Acho que é uma parte bacana essa da logística que a gente às vezes acaba entrando um pouco no detalhe, né? E aí a minha segunda pergunta, Gabi, se você puder falar um pouquinho sobre a caldeira de Monte Alegre, né? O Cris até comentou que de repente o startup pode até ser um pouco antecipado versus o quarto trimestre desse ano, que é o target, né? Mas com o comissionamento se aproximando, a gente queria entender um pouquinho quais são os ganhos concretos em termos de eficiência energética, redução de emissões, capacidade operacional, né, que a nova caldeira traz versus a atual. Se existe potencial para debottleneck na produção de papel cartão em Monte Alegre. Como vocês enxergam, enfim, o impacto dessa nova caldeira no custo caixa a partir de 27 versus o custo caixa da caldeira atual, né, que está aí no fim da vida útil. Enfim, acho que essa pergunta é interessante porque parece, como o Cris falou, um ponto de inflexão importante, relevante para a geração de caixa, né? Com o CAPEX acabando aí, de repente, ganho de EBITDA e CAPEX para baixo, né? Então, entender um pouco, tentar quantificar um pouco os ganhos com a nova caldeira, acho que é bacana do nosso lado. Obrigado, pessoal. Tá pegando, já passo para o Nico, mas pegando o assunto da caldeira ainda, claro que essa caldeira traz rendimento, melhora de rendimento importante para a fábrica de Monte Alegre. Assim que as coisas estiverem maduras, para a gente de fato confirmar se vai ter antecipação e as previsões, a gente vai dividir isso com vocês. Importante dizer que o ganho de EBITDA, especificamente pela caldeira, se olhar na companhia como um todo, esse ganho de EBITDA ele é marginal porque ele melhora o rendimento da unidade e ele não traz capacidade nova. Então, não é dali que vem a desalavancagem. A desalavancagem vem, obviamente, pelo final de ciclo de CAPEX. Então, portanto, essa companhia ela tem capacidade segura para gerar de 1,5 bi a 2,5 bi de fluxo de caixa livre em ritmo normal, né, a depender do EBITDA, né? E essa desalavancagem acontece muito forte a partir do ano que vem, exatamente por essa razão, pelo fim desse ciclo. Quanto à caldeira, sem dúvida, melhor emissão de CO2 na unidade. A gente deve, em breve convidá-los para conhecer essa caldeira em Monte Alegre, aí vocês vão ter exatamente aonde ela foi construída. Temos uma sede administrativa nova também no site. O site está bastante renovado. E para quantificar isso, assim que a gente tiver firme com esses números, a gente traz, mas lembro, esse ganho é marginal, tá? O ganho de EBITDA vem ainda, obviamente, e ponto principal é do ramp-up da máquina 28, ou do mix de produtos exatamente da máquina 28, e principalmente e a desalavancagem vem principalmente pelo fim do ciclo de CAPEX. Nico? Oi, Sazon, bom dia, obrigado pela pergunta e os comentários. É uma combinação de fatores, né, estruturais e de oportunidades de mercado. Como você sabe, a gente tem duas linhas de celulose no mesmo site, né, de fibra curta e fibra longa, e isso dá uma flexibilidade para a gente relevante para direcionar o mix conforme a demanda e a atratividade de cada mercado. Além disso, como a Gabi já tinha pontuado, a gente tem uma estrutura logística diferenciada. A Klabin hoje ela é o maior exportador de dry container do Brasil. Nós temos contratos firmados tanto em break bulk como em container, e isso amplia o nosso acesso a mercados mais nichados, né, e clientes de maior valor agregado, especialmente aqueles que demandam volumes menores, né? A venda da Klabin ela é bastante pulverizada, né, e isso faz com que a gente tenha uma competitividade adicional do ponto de vista de acessar esses mercados mais nichados, com maior frequência de entrega e também maior confiabilidade logística.
Somado a isso, obviamente, há uma disciplina comercial no sentido de fazer o melhor gerenciamento da receita e essa combinação, né, de flexibilidade produtiva, capacidade logística e gestão comercial permite a gente priorizar mercados com melhor retorno marginal, como a gente tem visto aí principalmente no fluff, e não apenas de forma oportunística, né? Então, é uma combinação de fatores em geral aí que traz o resultado como vocês enxergaram. Perfeito, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Rosito, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Minha primeira pergunta é em craft. Eu queria entender mais, Cristiano, se vocês só eles comentarem algumas das respostas, mas só entendendo o farol, quando você bota o volume de vendas flat para perto de uma leve queda, é porque a ideia de vocês é no próximo TRI integrar mais craft ou aumentar o mix de cartões na MP28. E se você puder comentar um pouco também do mercado de craft. E a minha segunda, talvez um pouco mais de longo prazo, vocês comentaram que não tem nenhum CAPEX transformal no curto prazo, mas o projeto Santa Catarina é uma coisa que a gente vem discutindo há algum tempo. A gente já discutiu alguns desenhos em termos de capacidade, produtos, e recentemente saíram algumas notícias de um projeto na Argentina que parece ter um desenho, capacidade de produtos bastante semelhante com as últimas discussões que a gente teve em Santa Catarina. Então, mais entender como é que vocês veem esse potencial projeto, se muda alguma coisa na cabeça de vocês para frente, em termos de alocação de capital, de desenho desse projeto em produtos ou capacidade. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu vou pegar a questão do CAPEX e já passo para o Soares aqui para discorrer para a gente, tá? Sobre o craft. Quanto à fábrica, ao site novo, a construção, o projeto do Fluff de Santa Catarina, absolutamente on hold agora, não há nenhuma previsão de discussão desse projeto. Como você bem sabe, papel e celulose precisa ter esses estudos no pipeline, mas não há nenhuma expectativa no momento de discussão desse tema no ano inteiro no Conselho, não será levado por nós. Portanto, a gente está bastante confiante, seguro e discutido isso no Conselho de Administração, seguir desalavancando a companhia e nenhuma previsão de investimento, nenhum estudo de investimento será proposto para o Conselho de Administração esse ano. Estamos bastante seguros com essa orientação aqui, tá? Soares, do nosso lado, vai comentar sobre o mercado de craft. Guilherme, obrigado pela pergunta. Olhando lá para os indicadores de craft, né, você viu ali em volume uma redução. Basicamente, aquilo para o trimestre, a gente tem um aumento da nossa transferência interna. O nosso negócio de caixa está demandando mais papel, portanto, eu preciso reduzir o volume de exportação. E a gente vem com uma carteira hoje bastante robusta, né? Nós estamos hoje com praticamente 50 dias de pedidos em carteira, nós precisamos trazer isso para um nível mais confortável e melhorar o nível de atendimento dos clientes. O mercado está muito apertado, a gente tem hoje demanda praticamente em todas as geografias, exceto o Oriente Médio, por razões óbvias, né? Então, a gente está trazendo uma redução de volume para, primeiro, melhorar o nível de serviço e, segundo, atender o nosso negócio de papelão ondulado. A transferência vai ser maior para o nosso negócio de caixas. Para não ficar incoerente aqui, né, a conexão das coisas, eu comentei que a venda marginal, né, portanto, os produtos mais baixos em craft que são exportados, né, o preço médio, obviamente, quando acontece essa circunstância do preço marginal começar a bater nesse preço médio de transferência, é quando a gente começa a ter expectativa de falar, vamos a mercado comprar papel para poder internar esse papel no papelão ondulado ou até com o nosso próprio papel reciclado e libera a exportação para continuar esses níveis que a gente vem performando e a tendência que a gente enxerga é essa hoje, tá? Mas não ao ponto ainda, a gente não tem essa confirmação, né? Isso depende do desempenho do mercado do caixas e bem como o desempenho dessa venda marginal do craft. Mas a visão é que isso aconteça. No entanto, o fato, pelos contratos que nós temos com o papelão ondulado,
esses contratos nos obrigam a cumprir os volumes. Enquanto não tiver papel novo na nossa cadeia, quando o Soares fala apertado, tá faltando papel na cadeia. Então, enquanto a gente não solucionar e trazer papel para essa nossa cadeia, é aí que a gente privilegia sempre contratos com grandes exportadores brasileiros na área de papelão ondulado. O Cris, só acrescentando também, né, que o outro fator é que a máquina 28, como eu disse numa outra pergunta aí, ela está ganhando espaço em cartão, né? Então, a gente tem menos craft disponível na máquina 28, portanto, quando você soma tudo isso, dá aquela indicação, ou seja, demanda forte, mas a nossa entrega será menor em craft, por todas as razões. Melhor craft e mais transferências internas, né? Isso, que são boas notícias. Tanto o mix são da boas máquina notícias. 28, quanto o volume de papelão do lado indo bem, bem como esse preço marginal do craft melhorando, né? São todas informações boas aí. Obrigado, Guilherme. Super claro, Cristiano Soares. Obrigado, hein? A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Nips, do XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. A minha primeira vem relacionada a custo, especificamente a custo de fibras, né? Ali no release vocês comentam que o custo aumentou, principalmente pelos eventos climáticos que aconteceram ao longo do ano passado e também, obviamente, impacto dos problemas logísticos ali globais. A minha pergunta aqui é se vocês pudessem quantificar um pouco melhor o quanto desse impacto de custo de fibra foi desses problemas operacionais e quando a gente deveria ver esses custos, de certa forma, um pouco mais normalizados. E ainda nesse ponto de custo de fibra, quanto que desse aumento veio pelo efeito da guerra, né? Então, o aumento do custo do diesel, até se vocês puderem quantificar um pouco melhor isso aqui, agradeceria. E a minha segunda pergunta vem do lado de embalagem. Vocês comentaram ali que a expectativa até no termômetro é um aumento relevante aqui do volume de vendas, e a gente vê aqui um resultado do primeiro trimestre que veio, de certa forma, mais resiliente, né? A queda em papel sugeriria ali uma queda um pouco maior, mas vocês conseguiram compensar, de certa forma, ganhando um pouco de share ao longo do trimestre. Minha pergunta aqui é como é que vocês estão vendo a evolução de demanda aqui, olhando para frente e se de certa forma do lado de preço, se esse preço de containerboard que vieram um pouco mais baixos, mais uma queda de preço de Apara, poderia de certa forma pressionar papelão do lado daqui para frente. Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Perfeito. Vamos começar com a Gabriela, depois o Douglas. Bom, vamos lá, Guilherme, obrigada pela sua pergunta. Com relação ao custo de fibras, né, a gente já vem sinalizando nas últimas divulgações que a gente enfrentou no ano passado, principalmente, algumas questões climáticas na Florestal, que acabaram elevando o custo de fibras, quando a gente olha numa base de comparação versus os mesmos trimestres do ano anterior, e que se estabilizaram aí nesse patamar mais alto, né? Então, na Florestal, todos os ciclos são muito longos, né? Apesar da gente ter o problema ambiental climático, no fim do dia ele foi superado, mas a gente ainda vem sofrendo as consequências e por isso o nosso custo ele segue nesse patamar mais alto na comparação anual. Com relação aos impactos da guerra, né, a gente comentou aqui recente na pergunta anterior, assim, principalmente para a operação florestal, dado o custo logístico, a questão do diesel aqui no Brasil, ela é bem relevante. A gente teve um impacto ainda no primeiro trimestre mais limitado, né, que aí depender do que vem pela frente, ou enfim, dos próprios repasses aqui que a gente comentou também da Petrobras, aí fica difícil quantificar, né, mas a gente prevê um impacto maior aí para o segundo trimestre do que a gente viu no primeiro tri. De toda forma, a gente vem tratando esse tema, a gente busca de novo compensações aqui dentro do nosso custo para manter o nosso guidance do custo caixa, né? Então, qualquer aumento de custo aqui, a gente vai procurar essas compensações, seja com iniciativas de redução de outros custos ou via os repasses aqui que a gente vem buscando também. Muito bom. E aí, só corroborando um pouco nessa questão de eventos climáticos, né? A gente está se preparando para detalhar bastante no Klabin Day, mais para o final do ano aí, tá? Acho que geralmente a gente faz em outubro, novembro. A
A gente vai trazer bastante informação sobre produtividade futura da Klabin. A gente está bastante otimista e outras regiões do mundo, oportunidades, ameaças. A gente vai trazer bastante esse assunto sobre florestas e climáticos, né? E nessa questão climática, vocês estão acompanhando, né? A gente teve especificamente no ano passado um problema mais ligado à umidade da madeira. As nossas unidades elas têm que ter uma umidade, não é umidade por chuva, mas é mais por tempo que ela tem que ficar estocada. Tivemos um desequilíbrio aí, isso acontece em operações logísticas complexas, né? E tem também, obviamente, a gente está bastante atento, discutiremos se ocorrer, né? Mas previsões de chuvas que vocês devem estar acompanhando, né? E isso também vai fazer com que a Klabin se prepare, né? Com o aumento dos nossos estoques no entorno da fábrica, etc. Tudo isso garantindo principalmente o abastecimento seguro das nossas unidades. E, na média, isso pode trazer algum impacto de custo, ainda por enquanto não material na nossa avaliação, mas a gente está acompanhando. Mas o mais importante de tudo isso é a gente muito seguro com o nosso raio médio na região, né? O raio médio, depois da aquisição dos ativos da Arauco, estruturalmente falando, é um raio médio na região mais produtiva do mundo, das duas fibras, tanto eucalipto quanto pinos, né? No momento que o mundo todo sofre com fechamento de capacidade em pinos, como vocês bem sabem, né? Nossa produtividade aumentando de forma segura para os próximos anos, com um raio médio estrutural muito baixo. Agora, questões circunstanciais de mais ou menos chuva, esse impacto sempre vem, mas com efeitos no estrutural praticamente nulo, né? Douglas? Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. A gente vem de alguns anos bons, muito bons, do papelão do lado, e principalmente pós-pandemia, mudanças estruturais. O papelão do lado do Brasil é o sexto maior mercado do mundo, né? Então, e a Klabin tem 1/5 desse mercado, então é um mercado importante como tamanho. A Klabin tem uma alta participação e a gente vê esse desempenho bem, principalmente pós-pandemia. A gente não vê nada que mude esse desempenho. E no primeiro trimestre, o mercado se comportou super bem, crescimento aí próximo a 2,5%, olhando para em papel, né? E para a Klabin foi melhor ainda. E a Klabin, dando um mergulho na Klabin, ela tem alguns diferenciais que fazem ela ter esse desempenho. Então, o que já mencionou alguns deles aqui nas falas anteriores, você pega proteínas e frutas, são mercados que crescem acima da média, especialmente na exportação, acima da média de mercado, né? Principalmente na exportação. E a Klabin tem fibra virgem e se diferencia, então consegue, com a alta participação nesse mercado e com esse desempenho, ter crescimento acima do mercado. A gente percebeu também nesse primeiro trimestre setores como alimento industrializado, higiene e limpeza e bebidas, aí mais ligado a fatores macroeconômicos do Brasil, com desempenho forte. E a gente conseguiu também crescer melhor que o mercado. Outro fator importante desse primeiro tri, a gente viu as grandes marcas, os brand owners aí e tal, crescerem melhor do que o ano anterior. E a Klabin tem uma alta participação nessas grandes marcas, então que impulsiona o nosso volume, né? Também crescemos nossas bases de clientes novos, com a ajuda da entrada do Figueira e de Horizonte, novas capacidades, nível de serviço melhor, crescemos nossas bases de clientes. Então, a gente teve esse desempenho que o mercado foi bem e nós melhores do que o mercado. Para frente, a gente olha o nosso desempenho indo bem. O mercado, a gente estima que o mercado cresça algo como 2, um pouco melhor que 2, como foi agora no primeiro trimestre, estimativa Klabin, né? E a gente deve ter um desempenho ligeiramente melhor que isso por esses fatores que eu citei anteriormente. Sobre preço, a gente vê preços continuando com repasse alinhado com a inflação para o restante do ano. Então, a gente tem fatores aqui, contratos e também estratégias aqui que faz com que a Klabin consiga, por mix,
ou mesmo por esse crescimento de setores que trazem preços melhores e margens melhores, trazer preços alinhados aí com o repasse da inflação. Perfeito, super claro. Obrigado. Obrigado, Douglas. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Obrigado a todos. Até o próximo call. A teleconferência da Klabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.